Se você é uma pessoa que só investe em poupança e renda fixa e tem medo de investir, está estatisticamente se condenando a ficar com a vida financeira difícil. Não sou eu que estou dizendo isso, eu não concordo totalmente com essa frase está num livro aqui que eu estou lendo, diga-se de passagem que é um livro muito bom, né? O foco dele não é falar de opções de investimento, mas esse trecho aqui me chamou a atenção, né? Que fala sobre estar condenado a ter uma vida financeira difícil de acordo com a opção de investimento, que no caso aqui, menos arriscada que você tenha. Bom, esse trecho está falando especificamente sobre risco, né? Sobre correr risco. Ele diz que se a gente não está disposto a correr um pouco mais de risco, a gente não vai ter retornos aceitáveis, retornos consideráveis que façam a gente alcançar nossos objetivos. Eu concordo em parte e eu vou explicar a minha posição com relação a isso. Primeira coisa, eu discordo quando se fala que a opção A, B ou C, o tipo de investimento A, B ou C vai te levar a ter mais sucesso ou vai te levar a ter mais dificuldade financeira ou não. Eu acredito que é um conjunto de outras coisas que fazem diferença e não exatamente a opção de investimento. Mas falando de risco especificamente, que é o ponto onde ele fala disso, ele fala que a gente não pode ter medo de correr risco, porque só de a gente viver, nascer, estar nesse mundo, a gente já está correndo risco, e eu concordo plenamente com isso. Viver é uma aventura altamente arriscada, a gente corre risco o tempo todo, de tudo, em tudo, né? Em relação à vida, a escolhas, a filho, a segurança, tudo, né? A gente corre risco, algum nível de risco, o tempo todo, em vários aspectos da nossa vida. E com relação ao dinheiro, a finanças, a investimento, ele defende que a gente tem que buscar correr um pouco mais de risco, ou pelo menos se treinar, ou se preparar psicologicamente para ir assumindo um pouco mais de risco para a gente ter retornos melhores. Concordo com ele também nesse ponto, e também no ponto que ele diz que tem um ponto que também o risco demais é ruim, aquele risco da ruína, o risco de arriscar muito dos seus investimentos, muito das suas escolhas em coisas, né, em aventuras, em coisas extremamente arriscadas, o risco da ruína, né, em resumo, o risco de você colocar todo ou boa parte do seu capital em um investimento ou um empreendimento também, a gente pode até levar para esse lado, né, investir em uma empresa ou no seu próprio negócio, investir tudo que você tem, se aquilo der errado, você perder tudo. Ele fala que o outro extremo também é ruim, né? Se arriscar demais. Isso até me faz lembrar de uma passagem do livro do Homem Mais Rico da Babilônia, que eu gosto muito, que diz assim: não se deixe enganar pelo romântico desejo de fazer fortuna rapidamente, porque esse romântico desejo de se enriquecer rapidamente leva a gente a se arriscar, a arriscar nosso capital, a arriscar nosso patrimônio em coisas, né, com riscos muito desproporcionais. Então, ele menciona esses dois pontos. A gente não pode tentar se livrar totalmente do risco, ele até fala que não é, a gente não tem como se livrar do risco, a gente tem que administrar o risco, né? E ir aceitando um pouco mais de risco para a gente ter melhores retornos, que é uma lei, né, do investimento. Quanto mais risco, teoricamente, a gente tem mais retorno, né? E quanto menos risco, quanto mais seguro, menor o retorno, obviamente, que é a maioria dos casos da renda fixa que ele cita aqui. Mas qual o ponto que eu quero chegar? Esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. Será que existe um equilíbrio entre você sair dessa zona de não querer correr risco, ficar muito preso àquilo ali, não evoluir tanto, e ao mesmo tempo você não se arriscar demais a ponto de perder muito, né? Ou perder todo o seu patrimônio, colocar em risco todo o seu patrimônio, seus investimentos, ou até um empreendimento aí, como eu mencionei. Será que é um equilíbrio? E será que esse equilíbrio é igual para todas as pessoas? Eu acredito que não. Eu acredito que, a depender da nossa idade, dos nossos objetivos, do nosso psicológico mesmo, eu concordo com ele que a gente tem que melhorar, tem que trabalhar isso, tem que se autoconhecer
Por isso que eu digo que aqui eu tenho um olhar, eu procuro ter um olhar mais holístico com relação a investimento, porque não é só números, a gente não é racional, não somos seres racionais, a gente acha que é, mas a gente é totalmente, quase que totalmente emocional. A gente acha que faz escolhas racionais, que está decidindo por opções de investimento de forma racional, mesmo para quem estuda de forma numérica, mas não é. O emocional está muito forte ali atrás. Então, quanto mais a gente conhece esse nosso emocional, esse nosso lado, essas nossas fragilidades, melhor a gente vai fazer as nossas escolhas, ainda que ela tenha aspectos emocionais ali na nossa decisão. Então, eu parando para refletir, será que existe um equilíbrio entre esse risco mínimo a mais que a gente tem que estar correndo e, ao mesmo tempo, não ultrapassar a ponto de perder nosso patrimônio e, ao mesmo tempo, estar confortável com isso, que é o meu lema. Eu correr mais risco simplesmente porque as pessoas falam que eu tenho que correr mais risco, que eu tenho que buscar opções mais arriscadas de investimento, porque senão eu não vou ter retorno, não vou ter o retorno que eu quero. E aquilo ali não me deixar em paz, não me deixar tranquilo, para mim também não vale. O meu lema aqui eu sempre digo, se tira sua paz, custa caro demais. Então, eu simplesmente correr mais risco, ainda que seja um pouquinho a mais, dentro daquele aceitável, mas aquilo ali está me incomodando, está tirando a minha paz, eu também não concordo. Se realmente aquilo eu quero atingir aquele objetivo, e para atingir aquele objetivo eu preciso correr um pouquinho mais de risco, eu preciso sair ali da renda fixa, eu preciso sair do tesouro direto, eu preciso colocar coisas na renda variável ou aumentar um pouco mais o meu percentual na renda variável, nas ações, ou investimento lá fora que seja. Se eu preciso fazer isso para atingir o objetivo que eu quero, então eu tenho que começar a trabalhar em mim essa preparação, né, psicológica, emocional, e estudar, porque o conhecimento é um dos ativos mais valiosos, mais importantes que a gente tem, é o conhecimento. Quando a gente conhece, a gente erra menos, a gente se incomoda menos quando a gente vê alguma coisa estranha, porque a gente tem controle, né, daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está escolhendo, né? Então, se a gente tem conhecimento, é mais fácil a gente ter esse controle emocional. Inclusive, eu vi nesse livro também um dado estatístico que eu vou até pesquisar mais a fundo, que muita gente fala assim, que o americano, 70% dos americanos investem na Bolsa de Valores, o brasileiro aí acho que nem 5%, né, investe em Bolsa de Valores no Brasil ainda, ou seja, né, não tem mentalidade de investidor de longo prazo, de investidor de renda variável como o americano tem. Mas ele mostrou um estudo interessante que mostra que, se eu não me engano, depois eu vou procurar certinho e vou procurar esse estudo também, que é tipo assim, mais de 50% dos americanos têm problemas psicológicos, né, emocionais, por conta dos seus investimentos no mercado de renda variável, porque, ou seja, a maioria ali, né, talvez mais da metade, tem consequências emocionais por conta de não estar preparado psicologicamente para aguentar oscilações, né, as perdas, enfim. Às vezes investem ali em ações que se desvalorizam, né, em pouco tempo, ou desvalorizam ao longo do tempo e perdem parte do seu patrimônio, enfim. Em resumo, não é porque a maioria dos americanos estão na Bolsa de Valores que eles são mais evoluídos emocionalmente para lidar com essas perdas, para lidar com essa exposição ao risco. Onde eu quero chegar? Independente de que economia a gente esteja, se é no Brasil, terceiro mundo, se é no primeiro mundo, a essência, nós seres humanos somos regidos pelo mesmo conjunto de coisas, né? Coisas invisíveis, digamos assim. Inclusive, o título desse livro é Leis Invisíveis do Dinheiro, né? Eu estou aprendendo bastante, embora tenha coisas que eu concorde, tem coisas que eu não concordo nesse livro. Eu estou aprendendo bastante, mas tem muitas coisas realmente invisíveis que ditam a forma que a gente lidar com o dinheiro e de forma que a gente reage, né, às coisas que acontecem com o nosso patrimônio, com as nossas finanças, com o nosso dinheiro. E vai muito além de números. E quanto mais a gente conhece isso, quanto mais a gente se conhece, é lógico que a gente é um universo, né, tão grande, eu acho que cada ser humano é uma complexidade tão grande que a gente vai nascer, viver e morrer e não vai conhecer nem 10% do que cada um de nós somos, né? Mas quanto mais a gente avança um pouquinho nesse autoconhecimento,
melhor a gente vai lidar com o dinheiro, com as nossas finanças, mais tranquilo, mais paz a gente vai ter, mais rico, mais rica a gente vai se sentir. É nisso que eu acredito. Eu gosto muito de estudar a biografia de pessoas assim, outliers, né? Essas pessoas que se deram, né, que construíram patrimônio ou que alcançaram muito sucesso na vida. Eu gosto muito de estudar a biografia das pessoas para captar algumas características, né? Porque qualquer um de nós podemos, no fundo, ser uma pessoa de muito sucesso, podemos ser milionários, independente do que sucesso signifique para você, né? Qualquer um de nós podemos criar uma empresa que viria uma potência gigantesca, uma empresa mundial. Tipo, uma história que eu gosto muito é do criador da Starbucks, né, que é o Howard Schultz. Eu gostei muito do livro, eu até vou fazer um vídeo aqui no canal sobre esse livro. Então, eu gosto de estudar essas pessoas exatamente para coletar alguns aspectos, talvez emocionais, comportamentais, de pensamento dessas pessoas, porque no fim é que tiraram elas de uma vala comum, né, daquela maioria do comum que não evolui muito, né, nem financeiramente, nem de outras formas, o que essas pessoas têm diferente. Eu gosto muito de estudar isso para entender. E tem, eu acredito que qualquer um de nós podemos alcançar o que a gente desejar, desde que a gente se autoconheça, né? Então, voltando aqui ao assunto do risco do livro, concordo em partes, mas esse risco, né? Qual é o equilíbrio, qual é esse risco, digamos, mais adequado, vai depender de cada pessoa. É isso que eu acredito. Porque às vezes também a pessoa não quer tantos objetivos assim financeiros na vida e tá tudo bem, porque cada um tem uma história, tem uma jornada aqui. Às vezes a pessoa ter uma vida financeira que dê para pagar as contas, viajar uma vez ao ano, ter a sua casa própria quitada, para ela já está mais do que suficiente. Talvez um dinheiro ali junto para uma reserva da tranquilidade, para ela está feliz com isso e acabou. E está tudo certo, ela não quer investir fora de renda variável, ou a depender da idade da pessoa também, ela não tem mais por que querer estar se arriscando mais. Então, para mim, esse equilíbrio vai depender de cada pessoa de onde cada pessoa quer chegar. E complementando, para finalizar, eu acredito e tenho plena certeza disso, que não é só o mercado financeiro, não são só os investimentos financeiros que são um caminho para enriquecimento, né, para prosperidade. Tem muitas outras coisas, talvez até muito mais relevantes para um processo de enriquecimento, que é empreender, você ter um próprio negócio. Isso aí realmente tem um potencial de alavancar seu capital. Então, é muito mais coisas do que isso. Então, é essa mensagem que eu queria passar nesse vídeo, esses vídeos diferentes que eu estou fazendo. Comenta aqui se você quer que eu faça mais vídeos assim reflexivos, né, de ou coisas que eu leio, ou coisas que a gente ouve por aí. Eu gosto de fazer essas reflexões que me fazem crescer, me fazem evoluir, me fazem ser uma melhor investidora, talvez até uma melhor empreendedora, que eu quero, né, estou procurando diversificar as minhas rendas, complementar minha renda para antecipar a aposentadoria. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, e eu te aguardo nesse outro vídeo que está aparecendo aqui na tela, que também tem muito a ver com isso que eu estou falando aqui, e complementa um pouco dessa reflexão. Até o próximo vídeo.